Os 12 apóstolos de Jesus Cristo desempenharam um papel fundamental na difusão do cristianismo, mas o seu fim foi marcado pela perseguição e pelo martírio. Eis uma exploração detalhada das suas vidas e mortes, numa história autêntica e poderosa que deixará uma impressão duradoura. Os apóstolos eram homens comuns escolhidos por Jesus Cristo para cumprir uma missão extraordinária. Viram os milagres, ouviram os seus ensinamentos e levaram a sua mensagem até aos confins do mundo conhecido. Mas o seu destino foi marcado pelo sofrimento e pela morte, porque seguir o caminho de Cristo significava enfrentar as piores perseguições. Hoje vamos revelar em detalhe o que aconteceu a cada um deles, com descrições precisas das suas vidas e dos seus finais trágicos. Simão Pierre. Simão Pedro, muitas vezes chamado Pedro, era um pescador da Galileia antes de se tornar discípulo de Jesus. Foi um dos mais fervorosos pregadores do Evangelho após a ressurreição de Cristo. Foi condenado à morte durante o reinado do imperador Nero e crucificado em Roma. Recusando-se a ser morto da mesma forma que o seu Senhor, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Este acontecimento ocorreu no final do primeiro século D.C. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, irmão de João, foi um dos apóstolos mais próximos de Jesus. Foi o primeiro dos 12 a sofrer o martírio. A sua execução foi ordenada pelo rei Herodes Agripa I e foi decapitado em Jerusalém. Este acontecimento ocorreu aproximadamente 10 anos após a ascensão de Jesus Cristo. João, filho de Zebedeu. João foi o único dos 12 apóstolos a morrer de morte natural. Sobreviveu a inúmeras perseguições e foi exilado na ilha de Patmos sob o imperador Domiciano. Foi aí que recebeu a revelação que constitui o livro do Apocalipse. Morreu na velhice, provavelmente no final do primeiro século. Mateus, que já foi cobrador de impostos, foi transformado pelo chamamento de Jesus Cristo. Escreveu o Evangelho que tem o seu nome e viajou para divulgar a palavra de Deus. Segundo a tradição, pregou na Etiópia, onde converteu muitas almas ao cristianismo. No entanto, esta missão valeu-lhe o ódio das autoridades locais, que o executaram. Diz que foi morto à espada ou golpeado até à morte por uma alabarda por causa da sua fé inabalável. Tomé é frequentemente apelidado de o incrédulo por causa da sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus. Contudo, tornou-se um missionário zeloso que viajou para a Índia para pregar o Evangelho. Fundou comunidades cristãs que ainda hoje existem. A sua pregação corajosa valeu-lhe muitos inimigos. Finalmente, foi trespassado por lanças e morreu mártir. Filipe foi um evangelista poderoso que pregou na Ásia Menor e na Frígia. Diz que trouxe muitos estrangeiros para a fé cristã. Contudo, a sua pregação provocou a ira das autoridades pagãs. Foi preso e alegadamente crucificado de cabeça para baixo em Hierápolis. Segundo algumas tradições, também foi apedrejado antes de sucumbir aos ferimentos. Bartolomeu, também conhecido por Natanael, viajou muito para anunciar as boas novas. Pregou na Índia e na Arménia, onde sofreu um destino particularmente atroz. Segundo a tradição, foi capturado e esfolado vivo, e a sua pele foi arrancada enquanto ainda era vivo. Depois foi decapitado pela sua fé em Cristo. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, muitas vezes chamado Tiago, o menor, foi um fervoroso pregador do Evangelho na Judeia. Era conhecido pela sua piedade e compromisso em seguir os ensinamentos de Cristo. Foi condenado pelos líderes religiosos de Jerusalém e atirado do cimo do templo. Como tinha sobrevivido à queda, foi apedrejado e espancado com paus. Simão, o Zelote, foi um patriota fervoroso antes de se tornar discípulo de Cristo. Após a ressurreição, dedicou-se à pregação do Evangelho. Diz que viajou para a Pérsia e para o norte de África, onde enfrentou uma violenta perseguição. Foi finalmente morto, quer por crucificação, quer por uma tortura bárbara ainda mais cruel. Judas, também chamado Tadeu, pregou na Mesopotâmia e na Pérsia, onde trabalhou ao lado de Simão, o Zelote. Enfrentou uma hostilidade feroz dos pagãos. Por fim,
Foi capturado e espancado até à morte por sacerdotes pagãos que o viam como uma ameaça à sua adoração idólatra. Judas Iscariotes. Judas Iscariotes é famoso por trair Jesus a troco de 30 moedas de prata. Cheio de remorsos pelo seu ato, tentou devolver o dinheiro aos padres, mas foi rejeitado. Desesperado, foi enforcar-se. A sua morte não foi a de um mártir, mas a de um homem consumido pela culpa. Matias. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Dedicou-se à missão do Evangelho e pregou em diversas regiões. Terá sido apedrejado e depois decapitado por causa da sua fé. Os apóstolos dedicaram as suas vidas ao anúncio do Evangelho, enfrentando sofrimentos inimagináveis e mortes trágicas. O seu compromisso total testemunha o poder da mensagem de Cristo, uma mensagem que continua a inspirar milhões de crentes em todo o mundo hoje. Que o seu sacrifício seja um poderoso lembrete da importância da fé e da coragem face à adversidade.